O fim do trabalho como você conhece. A mudança irreversível até 2035. Existe algo acontecendo agora que a maioria das pessoas ainda não entendeu. Não é uma tendência, não é uma fase, não é uma nova moda tecnológica. É uma ruptura histórica. E quando você perceber isso, o mundo do trabalho já não será mais o mesmo. Metade das profissões que existem hoje simplesmente não vão existir da mesma forma até 2035. Algumas vão desaparecer, outras serão absorvidas por máquinas, e muitas serão reduzidas a algo tão básico que deixarão de sustentar uma vida digna. Mas o mais assustador não é isso, é que ninguém está se preparando. Durante décadas, fomos ensinados a seguir um roteiro: estudar, conseguir um emprego, trabalhar duro, subir de cargo, aposentar. Mas esse roteiro foi escrito para um mundo que não existe mais. E o pior, ele está sendo destruído diante dos seus olhos. O que você vai ouvir agora não é um alerta vazio. É um mapa do que está acontecendo com o trabalho em todo o mundo. E no final, você vai entender por que ficar parado é o maior risco que você pode correr. Vamos começar pelo começo. Durante a Revolução Industrial, máquinas substituíram força física. Braços foram trocados por motores. Mas a mente humana continuava sendo essencial. Na Revolução Digital, computadores substituíram tarefas repetitivas, mas ainda dependiam da decisão humana. Agora, na revolução da inteligência artificial, algo diferente está acontecendo. Não estamos falando apenas de máquinas executando tarefas. Estamos falando de máquinas tomando decisões, criando, organizando, analisando, substituindo o pensamento humano em escala. E isso muda tudo. A inteligência artificial não está apenas entrando no mercado de trabalho, ela está redesenhando ele por completo. Antes, a tecnologia ajudava o trabalhador. Agora, ela começa a substituí-lo. E isso já não é teoria, isso já está acontecendo. Sistemas automatizados estão assumindo atendimento ao cliente. Softwares estão criando artes, textos e vídeos em segundos. Robôs estão operando em fábricas 24 horas por dia, sem parar. Algoritmos decidem quem é contratado e quem é demitido. E a maioria das pessoas ainda acredita que isso só afeta profissões simples. Mas a verdade é outra. Os primeiros empregos a sofrerem não foram os mais simples, foram os intermediários. Aqueles que acreditavam estar seguros porque tinham conhecimento técnico. E é exatamente aí que a próxima fase começa. Profissões que pareciam intocáveis estão sendo desmontadas peça por peça. Contadores, analistas financeiros, editores de vídeo, redatores, designers, tradutores, corretores, atendentes, suporte técnico, advogados em tarefas repetitivas, programadores em funções básicas, professores que não se adaptaram ao digital. Muitas dessas funções já estão sendo automatizadas ou altamente reduzidas. E não é porque a IA é perfeita, é porque ela é barata e funciona 24 horas por dia. Empresas não contratam mais por capacidade, elas contratam por custo-benefício. E quando um sistema faz o trabalho de 5 pessoas por uma fração do preço, a escolha é óbvia. Agora imagine o que acontece quando essa lógica se espalha pela economia inteira. Famílias perdem sua principal fonte de renda, empresas ficam mais enxutas, o mercado fica mais competitivo e a pressão aumenta. Mas isso é só o primeiro nível da transformação. O segundo nível começa quando a crise financeira se junta ao colapso do trabalho tradicional. Pois enquanto a tecnologia avança, a economia mundial enfrenta um cenário de endividamento histórico. Governos endividados, empresas superalavancadas, inflação corroendo salários, juros elevados, crises recorrentes. E o impacto disso no mercado de trabalho é brutal. Em tempos de crise, empresas cortam custos, e o maior custo sempre foi mão de obra. Isso significa menos vagas, mais automação, mais exigência, mais pessoas competindo por menos oportunidades. O que antes era escassez de emprego vira saturação, e quando milhares competem por uma vaga, o poder sempre está na mão de quem contrata, não de quem trabalha. Isso cria um novo tipo de sociedade, uma sociedade dividida. Mas não mais por classe social tradicional. Agora será diferente. A nova divisão do mundo será entre quem domina a tecnologia e quem é dominado por ela.
Quem entende como usar a tecnologia, controlar ferramentas, criar sistemas, usar IA, automatizar processos, criar soluções, vai multiplicar suas oportunidades. E quem apenas consome tecnologia sem entendê-la, vai depender cada vez mais de quem controla o sistema. Essa é a nova divisão de classes. Não será mais a base na renda apenas, mas na capacidade de adaptação e domínio tecnológico. Isso significa que o futuro do trabalho não será para quem é mais forte, nem para quem trabalha mais horas, nem para quem é mais velho ou mais novo. Será para quem se adapta mais rápido. Agora vem a parte que quase ninguém fala. O problema não é só a automação, é a velocidade dela. Mudanças que antes levavam 40 anos, agora levam 4. Transformações que antes levavam 20 anos, agora levam 2. O mundo não está mudando devagar, ele está acelerando. E quem fica parado, fica para trás. Mas isso não é o fim, é uma transição. E toda transição tem dois tipos de pessoas: as que quebram e as que se reposicionam. A grande pergunta é: o que você faz para não ser engolido por essa mudança? A primeira coisa é entender que depender de um único salário é uma das maiores fragilidades do século XXI. Antes, ter carteira assinada era segurança. Hoje, é uma ilusão de segurança. Porque se sua única renda vem de uma fonte, basta ela desaparecer e todo o seu sistema desaba. A ideia central agora é criar renda antifrágil, ou seja, renda que não quebra facilmente, renda adaptável, renda diversificada, renda que se beneficia da mudança e não sofre com ela. Isso significa não depender de um único setor, não depender de uma única habilidade, não depender de um único modelo. No mundo que vem até 2035, as pessoas mais bem posicionadas não serão as que têm diplomas caros, mas as que desenvolveram habilidades de adaptação, visão, leitura de cenário e criação de valor. Agora vamos falar de forma prática. Quais setores tendem a crescer mesmo nesse cenário? Tecnologia, IA e automação, segurança digital, energia renovável, saúde, educação digital, criação de conteúdo, infoprodutos, economia criativa, soluções para trabalho remoto, economia descentralizada. E quais setores tendem a encolher drasticamente? Atendimento presencial simples, intermediação que não gera valor real, trabalhos super repetitivos, funções puramente operacionais. Setores que dependem apenas de mão de obra humana sem tecnologia, negócios que ignoram o digital. Mas aqui entra um detalhe importante. Não é sobre abandonar tudo o que você faz agora. É sobre começar a criar pontes. Pontes entre o que você faz hoje e o que vai ter valor amanhã. E isso exige 3 coisas: aprendizado contínuo, mentalidade de adaptação e visão longa. O erro da maioria é esperar a crise chegar para agir. Mas quando a crise chega, quem ainda não se preparou já está atrasado. Até 2035, o trabalho como você conhece não vai apenas mudar, ele vai ser redefinido. E você tem 2 escolhas: ou você se adapta ao novo mundo, ou ele se adapta sobre você. Porque uma coisa é certa: o futuro não está pedindo permissão, ele está chegando. Rápido, frio, implacável. E só vai sobreviver quem estiver preparado para criar valor nesse novo cenário. O trabalho não vai acabar, mas vai pertencer a quem entende as regras do novo jogo. E a verdadeira pergunta agora é: você vai assistir essa transformação acontecer ou vai se tornar parte dela?